A energia das pirâmides e o homem. É claro que quanto mais elevada é a frequência de vibração, mais alto é o nível espiritual suscetível de ser alcançado e ele mesmo elevado. Inversamente, as eras com frequências de vibração de base 10 terão a tendência de serem materialistas. Na tabela 1, 3 eras parecem desfavorecidas. A era de balança, a era de caranguejo e a era de peixes, a qual estamos a assistir ao seu fim. É provável as grandes catástrofes que provavelmente destruíram toda a parte da Atlântida mítica que tenham desenrolado ao longo da era de balança. Essa informação provém de numerosos dados tradicionais de origem egípcia e hebraica, focando as fases zodiacais onde a balança estava nos tempos antigos. Os expoentes 11, 22 e 33 têm uma importância numerológica que não podemos desenvolver neste primeiro volume. É, portanto, lógico concluir que, a nível cósmico, as eras de balança, de caranguejo e de peixes parecem desfavorecidas a nível da sua capacidade de fornecer energia do tipo vital. Inversamente, as outras eras irão permitir, se os grupos humanos tiverem consciência, elaborar com as sociedades e sistemas de pensamento particularmente eficientes a nível da sua integração sistémica no universo. Nós veremos numerosas provas com a civilização egípcia, que se estendeu pelo menos sobre 3 eras zodiacais, da era de Gêmeos à era de Carneiro. No entanto, é totalmente possível que grupos esotéricos tenham adquirido um grande conhecimento da lei da ressonância vibratória e da utilização das energias vibratórias, tendo podido manter um sistema de base e, enquanto os cosmos emitia em base decimal. Para isso, eles utilizaram emissores vibratórios diferentes dos do cosmos. A conclusão que se impõe ao fazer o balanço dos dados da tabela 1 é que a baixa das frequências de vibração cósmicas seria um fator determinante na popularidade do materialismo e perda progressiva dos dados simbólicos pelas nossas sociedades atuais. É claro que os dados científicos recentes, que ao serem mal interpretados lançaram descrédito sobre os dados simbólicos das civilizações anteriores, tratam-se de interpretações errôneas, pois a ciência atual só fornece uma imagem reduzida do ser vivo. Ela contenta-se em descrevê-lo à escala local e subentende implicitamente que não existe nenhuma ligação com a natureza. Nesta escala reduzida, o homem não é mais do que uma máquina hipersofisticada, programada para determinadas funções que escapam completamente à sua vontade. Esta concepção mecanicista do ser humano é estritamente dependente dos dados da física clássica. Ela engendrou todas as crises e dificuldades persistentes que marcam as nossas sociedades contemporâneas. O materialismo selvagem e o confronto das potências económicas, levando à crise económica generalizada, o reino sem partilha do poder do dinheiro, a exploração de uma classe social por outra classe social, etc. Os seres humanos deveriam ter percebido essas carências antes de sofrer todos os males deste final do século XX. A física clássica é formalmente incapaz de descrever o que é o ser vivo. Ela só pode esboçar o seu determinismo local, que apenas fornece uma visão parcial, semelhante a uma imagem espectral, essencialmente transitória.
O ser vivo é, na verdade, um sistema aberto que troca matéria, energia e informação com o seu meio ambiente e, sobretudo, é capaz de criar a ordem contrariamente a todos os sistemas físico-químicos estudados até hoje. Veremos que a abordagem quântica dá uma representação mais justa ao ser vivo. A linha C, as frequências de vibração do corpo, da alma e do espírito durante a era de Aquário. Ao longo da era de Aquário, vimos que as frequências de vibração emitidas pelas estruturas do cosmos estarão dentro do sistema do número de ouro, Pi. A passagem da base decimal para a base do número de ouro não se faz automaticamente. É necessário que cada ser vivo abra ou adapte os seus receptores às novas energias vibratórias. Esta evolução corresponde à grande mutação evocada por todas as tradições, anunciando uma renovação espiritual. Esta mudança de sistema de referência vibratória, passagem da frequência de 10 para a frequência de Pi, pode também ser descrita como um apocalipse no sentido original do termo, isto é, uma revelação. Ela passará, portanto, obrigatoriamente por uma tomada de consciência de cada indivíduo em função da sua história pessoal. Será necessário que haja vontade de se questionar, de avaliar os limites das suas normas e de tirar proveito do stress positivo ao qual ele é submetido. É neste sentido que a sua vontade, ligada às características dinâmicas da sua alma, terá um papel decisivo na escolha e na tomada de decisão de mudar o modo de apreensão do mundo e, portanto, do seu modo de vida. Esta situação, que se produz obrigatoriamente quando o indivíduo é atingido por uma doença como o cancro, uma doença mental ou a esclerose múltipla, deverá ser alcançada sem apelar a esses males e às suas desastrosas consequências materiais. Jung dizia algures que a neurose é o preço a pagar por mudar, alterar o nível de consciência. Reeves dá-nos uma explicação termodinâmica. No universo, cada vez que um novo nível de organização aparece, os fótons transportam com eles a entropia a pagar por essa fase de organização. O ser humano poderá agora verificar ao vivo que é livre para fazer esta ou aquela escolha para assumir as suas funções específicas no cosmos e que somente neste caso ele se torna verdadeiramente responsável. Em todo o caso, é necessário que ele assegure a escolha e que seja capaz de dominar os estresses positivos aos quais se submeterá voluntariamente. No mundo atual, tal evolução coloca problemas aparentemente insolúveis. A nossa educação, a nossa cultura e a influência nociva dos média fazem de cada um de nós um ser assistido, recusando-se a fazer esforços e como que definitivamente reduzido por um sistema de normas que ele negligentemente contribuiu para desenvolver. A que preço de negações e sofrimentos saberá ele criar o caos nas suas estruturas mentais para elaborar progressivamente um novo modo de organização que lhe permita servir-se das novas energias cósmicas? Veremos na terceira parte do livro que o Antigo Egito tinha um grande domínio das suas capacidades potenciais em mudar o nível de consciência. Nas escolas iniciáticas, os grandes hierofantes submetiam o noviço a provas de dificuldades graduadas e, pouco a pouco, o indivíduo, graças à sua vontade, coragem e paciência, tinha acesso a esses mundos súbteis que nos fazem atualmente tão limitados e que a maior parte de nós ignora mesmo a sua existência.
No estudo da evolução dos níveis de consciência, somos prejudicados pelos limites da nossa linguagem atual, que é incapaz de perceber as diversas ordens que estruturam o universo, bem como todos os elementos que ele contém. E significativo que o termo utilizado para descrever os diferentes estados de consciência seja o adjetivo modificado ou alterado. Ele mostra a falta de conhecimento de eventuais normas da própria consciência. A definição de consciência por Jean-Paul Sartre parece-me uma resposta maravilhosa, ilustrando a pobreza da nossa linguagem. A consciência é um ser que está dentro do seu ser, pergunta a respeito do seu ser, como se este ser implicasse um ser outro além de si. A linguagem vibratória permite-nos fornecer respostas construtivas a diferentes níveis de consciência, integrando as informações recebidas por todos os elementos que poderiam ser percebidos pela consciência. Quando estudamos as frequências de vibração envolvidas no corpo, na alma e no espírito, constatamos que eles contêm faixas de frequência comuns. Estes fatos fornecem-nos um esboço da solução para a compreensão do modo de troca das energias vibratórias e das informações entre as três partes constitutivas do ser vivo. Constataremos que as diferentes frequências de vibração enumeradas na tabela 2 estão ligadas entre si de maneira cíclica e reagrupam-se em dois círculos concêntricos. Verificamos assim que nesta escala de frequências existe um duplo sistema do tipo dupla mandala de transformação de energia. As conformações das moléculas de ADN sobre a existência de uma linguagem universal do tipo vibratório inscrita nessas moléculas. Estudando a molécula de ADN depois da sua descoberta, constatei que ela detinha segredos insuspeitáveis, a maioria dos quais permanecem ainda inexplorados. No domínio moderno da biologia molecular e da genética, existem também muitos níveis de leitura da informação contida dentro dessa molécula original, única no nosso conhecimento. A linha 1. O primeiro nível de leitura, o código genético estrutural. O primeiro nível de leitura é agora clássico. Os genes dos nossos cromossomas contêm informação genética que codifica a síntese das proteínas estruturais constitutivas da arquitetura das nossas células e das enzimas que assumem o funcionamento dos diferentes elementos da matéria viva. O código utilizado neste caso é de base 3. Significa que um triplo de 3 dos 4 nucleótidos constitutivos da cadeia de ADN determina o lugar de um aminoácido, elemento constitutivo das proteínas. Como existem 20 aminoácidos diferentes nas proteínas e 64 combinações dos 4 nucleótidos, tomados 3 a 3, constatamos que o lugar de um aminoácido depende de várias triples, o que conduz à conclusão de que o código genético é degenerado. É sobre este código que se produzem as mutações classicamente descritas por Darwin e os seus sucessores. É também esse código genético que se aplica perfeitamente à teoria filosófica descrita por Monod no seu livro Le hasard et la nécessité. Se aplicamos o raciocínio por analogia tão popular à tradição, e que é a origem da maior parte das grandes descobertas científicas, podemos dizer que esta parte do genoma corresponde ao corpo.
Se compararmos a célula a uma fábrica, o primeiro código genético presente na molécula de ADN representa o conjunto das informações necessárias ao bom funcionamento da fábrica. Estas informações estão à disposição da direção da fábrica e compreendem numerosos elementos. Citemos, por exemplo, todos os métodos descrevendo a fabricação dos produtos manufaturados pela fábrica, os elementos para a gestão e a contabilidade, a manutenção e mesmo a renovação ou restauração da empresa, se ela é lesada por um acidente na sua infraestrutura. A linha 2. O segundo nível de leitura, as sequências de regulação. Se comparamos o ADN a um livro, existem muitos capítulos que devem ser lidos numa determinada ordem, que também está inscrita na molécula. Os biólogos criaram então a noção de zonas de regulação que efetuam um controle positivo ou negativo, dependendo se elas têm sequências motrizes ou operativas. O segundo nível de leitura do ADN é comparável à alma, isto é, a uma estrutura energética que desempenha um papel fundamental de troca de informação entre dois elementos de um sistema ou entre dois sistemas da mesma natureza. Está ligada à existência de zonas de regulação presentes na continuidade da molécula de ADN, a uma distância específica dos genes estruturais descritos no primeiro nível de leitura. As zonas de regulação têm propriedades particulares. Elas têm uma composição nucleotídica característica. São geralmente sequências repetidas e são reconhecidas especificamente pelas proteínas. O processo de reconhecimento entre duas moléculas de natureza diferente, sequência de nucleótidos no ADN, por um lado, e a sequência de aminoácidos na proteína pelo outro, constitui sinal que, por um controle positivo ou negativo, desencadeará ou bloqueará o funcionamento deste ou daquele gene ou grupo de genes. É o caso, respectivamente, da fixação da RNA polimerase e de um repressor. Duas outras propriedades destas sequências de regulação despertaram particularmente a nossa atenção. A linha A. Estas sequências contêm metais bivalentes que provocam, quando se fixam especificamente sobre este ou aquele nucleótido, variações de conformação que podem atingir várias dezenas de nucleótidos da dupla hélice do ADN. A linha B. Estas mesmas sequências, que podem ser consideradas como sequências de recepção de sinal do meio ambiente, são acompanhadas por sequências de transmissão que permitem transmitir à distância o sinal recebido sem o modificar até aos genes de estrutura onde o sinal será interpretado. Esta transmissão à distância pode ser feita graças aos processos de teleação descobertos por Wells e os seus colaboradores dentro da molécula de ADN. No meu primeiro livro e nas nossas publicações científicas, mostrei como esta transmissão podia acontecer e a que tipos de modificações ela estava submetida. Está claro que essas sequências têm composições nucleotídicas particulares que lhes conferem propriedades originais, permitindo-lhes perceber a todo momento o estado do microambiente da região do genoma onde elas se encontram. O conjunto destes factos permitiu-nos propor um novo quadro de leitura da informação genética contida nos cromossomas. As duas propriedades acima descritas fazem aparecer a possibilidade de uma interpretação energética de
hereditariedade celular que completa a hereditariedade estrutural descrita nos genes. Esta apreensão dual da natureza do nosso património genético revela-se particularmente produtiva para interpretar o mecanismo de indução e do desenvolvimento de doenças como o cancro e para fornecer um modo de ação plausível às medicinas ditas diferentes, tais como a homeopatia, a acupuntura, a astrologia médica, a medicina de orientação antroposófica, etc. Ela abre assim um campo imenso de investigação sobre as correlações suscetíveis de existir entre as ciências tradicionais, alquimia, magia, astrologia, etc., e as ciências atuais restritas, na sua maioria, à análise de factos submetidos à experimentação. O conjunto destes dois modos complementares da reatividade do material genético parecem-nos de acordo com a dualidade inerente à condição de todo o ser vivo encarnado na Terra. Ela justifica a escala termodinâmica do duplo sistema de forças que mantém a integridade de todo o sistema vivo e que é destruído na morte física. Este sistema é, na verdade, um sistema aberto que troca matéria e energia com o seu meio ambiente. É necessário saber a todo momento onde ele se encontra. Para isso, a solução mais simples é possuir em todos os tipos de níveis da célula receptores específicos, que podemos simbolizar por dois vetores paralelos no sentido oposto. Segundo o tamanho de cada vetor, o sistema poderá adaptar a sua estratégia às mudanças do seu ambiente imediato. Tais sistemas, submetidos a forças opostas e complementares, existem em todos os níveis da célula. Os mais importantes parecem-nos ser os presentes na membrana celular, em contacto direto com o ambiente da célula, e aqueles presentes do ADN e que são comparáveis aos que acabamos de descrever. Podemos compreender facilmente como os receptores da membrana e os receptores do ADN podem interagir. Esta interação é perfeitamente ilustrada pelo conceito impressão da membrana, expressão genética. O genoma recebe nas suas zonas de replicação as informações captadas pelos receptores de membrana que lhes foram transmitidos. O segundo nível de leitura é ainda essencialmente dependente da política seguida pelos dirigentes da fábrica. Vai adaptar a dinâmica de funcionamento da empresa à definição dos momentos-chave para lançar uma nova produção, à natureza dos investimentos a realizar, à estratégia para combater a concorrência nacional ou internacional, às técnicas para resolver os conflitos internos da fábrica, tais como as divergências entre os elementos constitutivos do sistema ou as greves do pessoal. Neste nível existem interações súteis com o meio ambiente e tomamos consciência das diferenças entre as leis que regem os sistemas abertos e as que regem os sistemas fechados. A linha 3. Existência de dois tipos de hereditariedade: hereditariedade genética, sensu stricto, e a hereditariedade vibratória. O terceiro nível de leitura da informação genética contida nas nossas moléculas de ADN é uma generalização do segundo nível de leitura. Constatamos de facto que as duas propriedades acima descritas, a presença de metais específicos que desencadeiam variações de conformação espetaculares e o processo de teleação, são particularmente desenvolvidas em zonas específicas de ADN batizadas as sequências heterocromáticas constitutivas. Durante muito tempo, os
os geneticistas pensavam que elas não serviam para nada, simplesmente porque elas não funcionavam como as outras. Estas sequências são submetidas a um verdadeiro balé fantástico, cujo chefe da orquestra ainda não se conhece. Nós vemos-las cortarem-se, amplificarem-se, apagarem-se, translocarem-se, inverterem-se em locais e em momentos bem específicos da vida da célula, a qual examinamos cuidadosamente. Trata-se principalmente de fases de mudança de programa de desenvolvimento, a embriogênese, a diferenciação e, de maneira geral, momentos de stress intenso que, mesmo quando são fisiológicos, como a indução da floração na planta, induzem profundos manuseamentos no funcionamento celular e o que já está bem conhecido agora no património genético. O conjunto desses factos perturbou-nos profundamente e não é possível que todos eles remanejamentos sejam feitos por acaso, sob o caos aparente comparável ao caos descrito no Gênesis. Só pelos alquimistas reside uma ordem soberana que é difícil de analisar pelos métodos analíticos da ciência atual. Então, nós procuramos em todas as direções. O nosso entusiasmo e a nossa paixão permitiram-nos desmontar os obstáculos e sair sempre apaixonados dos numerosos fundos de saco, dentro dos quais nós quase naufragamos. Finalmente, após anos e anos de tentativas vãs, durante os quais numerosos pesquisadores perderam a paciência, abandonaram-nos com a sua confiança rompida e, preferindo uma pesquisa que os questionasse menos, nós encontramos. Foi finalmente a aplicação do método geral de análise dos sistemas que nos deu a chave. Esta chave é fácil de descrever. Existem de facto duas hereditariedades interdependentes. A primeira hereditariedade, que nós podemos chamar genética no sensu stricto, é aquela descrita no primeiro nível de leitura e dirigida pelas zonas de regulação descritas no segundo nível de leitura. A segunda hereditariedade é totalmente diferente. Batizamo-la de vibratória, porque é ela que anima a hereditariedade genética, enviando sinais vibratórios às zonas de regulação do nível 2, que agirão então sobre o nível 1. Que hierarquia! Hierarquia que está perfeitamente correlacionada com aquela descrita por todas as tradições, quaisquer que sejam as suas origens e os séculos em que se desenvolveram a trilogia espírito, alma, corpo, com um só sentido de ação. O corpo contenta-se em agir e enviar informações ao espírito para descrever, através dos sentidos, a situação do ser em todo o momento face ao seu meio ambiente.